Gratidão a você que está chegando aqui nesse curso. Que felicidade de saber que você está se permitindo a aprender mais um pouquinho na sua vida, se permitindo a trazer a magia do tarô para você. Fico muito feliz, mais feliz ainda, de ter sido a pessoa escolhida para guiar ou apresentar esse caminho para você. Que bom! Fico muito feliz mesmo. E para a gente começar aqui, já vou dizer logo de cara, nossa primeira aula a gente já vai começar aqui com aprendizados, sim, mas antes eu tenho aqui alguns recadinhos. Esse curso vai ficar disponível para você pelo período de 1 ano nessa plataforma. Então você não precisa ter qualquer tipo de pressa para realizar esse curso, muito pelo contrário. Faça com toda a calma do mundo, faça com vontade, faça entendendo, faça suas anotações. Além das suas anotações, esse curso ele conta com material de apoio que estará disponível no nosso segundo módulo. E você vai ter uma apostila completa, trazendo todo o conteúdo do curso, tudo que nós vamos falar aqui ao longo do tempo, e também uma apresentação de slides que ela é usada aqui nesse curso. Então, todo o material, todo o recurso que foi utilizado aqui, ele será disponibilizado para você. E nós vamos já começar a nossa primeira aula aprendendo sim sobre o tarô. Aprendendo aqui sobre a base do tarô. A gente vai aprender um pouquinho da história que o tarô conta, mas é da onde ele surgiu? Não. A jornada que o tarô conta. O tarô, ele fala de um processo, de um início e toda uma caminhada até que essa situação seja concluída. Então o tarô, na realidade, ele está contando a história da jornada de um ciclo com os nossos personagens aqui. E esse ciclo, ele pode ser um ciclo das nossas vidas. A nossa representação de ciclo da vida é representado pelo tarô. Alguma situação que nós iniciamos, um relacionamento, um projeto, um trabalho, tudo, qualquer coisa em que nós estivermos falando de ação que nós trazemos para as nossas vidas, é contado aqui com o tarô. O tarô ele vai contando os momentos em que essas situações se encontram, do começo até o fim. Então é muito importante aqui a gente entender que tudo na nossa vida vai passar por esse processo do tarô. Então o tarô ele se encaixa para toda e qualquer situação que nós possamos imaginar das nossas vidas. O tarô consegue aplicar os momentos dele a qualquer coisa. E nós vamos começar aqui falando sobre o louco. O louco, ele é a grande estrela da nossa jornada do tarô, porque ele é o arcano 0, ele é o início. O louco, ele é uma energia totalmente inicial, que não tem bagagem nenhuma, que nasceu, que está começando a jornada. E esse nascimento, ele pode representar o nascimento de uma pessoa, o nascimento de um projeto, pode representar o nascimento de um relacionamento, qualquer tipo de nascimento, qualquer tipo de começo, o louco representa. E o arcano 0, ele é uma carta que ele traz pouca bagagem, ele não tem maturidade nenhuma porque ele não viveu. Ele é a primeira carta de todo esse processo das 22 cartas. Então aqui o nosso louco não teve vivência nenhuma, ele não viveu nada, ele não aprendeu nada. Mas o nosso louco nasceu, ele iniciou, ele está começando essa jornada e ele começa então a sua caminhada. E logo de cara nessa caminhada, o nosso louco ele vai se deparar com duas energias aqui. Ele vai se deparar com o mago e com a energia da sacerdotisa. Ele vai se deparar, vai dar de cara com duas forças completamente opostas. Porque o mago vai ensinar para o nosso louco que ele tem poder de ação, poder de manifestar os seus desejos, poder de cocriar e realizar.
Então, ao mesmo tempo que ele vem trazendo essa ação, a nossa sacerdotisa vem puxando o nosso louco para dentro e fazendo com que ele entre aí numa energia muito mais intuitiva, muito mais interior, muito mais reflexiva. Então, ao mesmo tempo que ele está ali internalizando, usando sua intuição, pensando sobre, ele também está ali reconhecendo o seu poder de ação, de co-criar, de realizar tudo o que ele deseja. E o nosso louco segue caminhando e o próximo passo dele é dar de cara com a energia da imperatriz. Ele vai dar de cara aqui com a essência feminina, com a essência aqui da mulher, mas não necessariamente a gente esteja falando de uma mulher literal, mas sim a questão materna, a questão do acolhimento, a questão ali do aconchego. Aqui a imperatriz ela vai ensinar para o nosso louco o amor, o acolhimento, o carinho, o afeto. Ela vai acolher o nosso louco aqui nessa jornada e vai mostrar para ele que aqui com a energia da imperatriz existe muito amor, existe muito acolhimento, sim. Mas além da nossa imperatriz, o nosso louco também se dá aqui com uma outra força nesse momento, que é a energia do imperador, a energia do pai. E ele vai vendo que nem tudo é sempre só amor, que muitas vezes é preciso rigidez, que é preciso aqui ter pulso firme, que é preciso estratégia, que é preciso ter uma força mais ativa para conquistar. Então o nosso imperador ele acaba até tornando-se um herói para o nosso louco, mas o imperador mostra toda a rigidez da energia masculina para esse louco. E o nosso louco vai seguindo pela história da vida, e o próximo passo do nosso louco é aqui o Hierofante. E nessa escola da vida, o Hierofante ele vai mostrar para o nosso louco que nem tudo que ele pensa ele pode falar, nem tudo que ele deseja ele faz, porque o mundo ele não é uma bagunça, o mundo tem regras, o mundo tem códigos, o mundo tem questões morais que devem ser respeitadas. Então, com a energia do Hierofante ou do Papa, o nosso louco ele vem descobrindo aqui o que é certo e errado, o que pode e o que não pode, o que é moral perante essa visão da sociedade, porque a sociedade ela é pautada numa visão religiosa. Ela é pautada, inclusive, historicamente, biblicamente. A sociedade ela se formou a partir da religiosidade. Note que nós não estamos falando de uma religião, e sim religiosidade. Então, o nosso louco aqui, ele vem aprendendo os códigos morais, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, ou como eu costumo brincar, o que é de bom tom e o que não é de bom tom. Mas o nosso louco, ele não para por aí, ele continua seguindo, ele vai fluindo nessa história da vida. E o nosso louco chega, então, até a energia dos namorados. E aí o nosso louco, ele vai começar a se envolver com as pessoas. Não só com as pessoas, mas o nosso louco, ele vai começar a entender o que é paixão. Paixão pelas pessoas, paixão por alguém, paixão por um projeto, paixão por uma idealização, paixão. Ele vai entender a intensidade desses sentimentos aqui com os namorados. Mas como o nosso louco aqui, ele está nessa jornada, ele quer muita coisa, ele não sabe o que ele quer, se ele quer se apaixonar por aquilo ou se ele quer continuar essa liberdade dele de continuar caminhando. Então o louco, ele justamente entra aqui no estado de dúvida, ele se apaixona muito, ele se envolve muito por aquilo que está no momento dele, mas ele tem dúvida de continuar nessa situação ou seguir por uma outra caminhada. Mas o nosso louco toma a decisão de seguir por uma outra caminhada, então ele vai dar de cara aqui com a nossa energia do carro. E a energia do carro, ela vai trazer justamente dois cavalos aqui, a razão e a emoção. E dentro desse equilíbrio, o nosso louco ele vai tomar as rédeas dessas energias que estavam puxando ele para cada lado diferente,
uma força puxava para um lado, a outra para o outro, ele não saía do lugar. Então ele tomou as rédeas da razão e a emoção e agora esse carro ele está indo em frente, o nosso louco ele está caminhando, ele está se movimentando. Esse carro aqui ele está indo embora, está partindo nessa caminhada. Só que esse carro ele acelera demais, esse carro é ansioso, esse carro é muito rápido. Então o nosso louco ele vai se deparar aqui, depois de acelerar tanto com esse carro, com a energia da justiça. Que muitas vezes não é ter o equilíbrio entre a razão e a emoção, mas sim deixar a razão passar à frente da emoção. O nosso louco sabe que o carro estava acelerando demais, mas a emoção estava gostando de toda aquela velocidade. Mas a justiça vem aqui mostrando, opa, calma. Precisa começar a colocar a razão à frente de tudo. Precisa colocar a razão à frente dessas emoções. Porque só assim o nosso louco vai atingir uma posição justa, uma posição de equilíbrio, como a balança da justiça. Então o nosso louco aqui colocou o raciocínio à frente de tudo e ele continua seguindo por essa jornada. E o nosso louco encontra com eremita. Nosso louco aqui já teve muitas experiências e agora ele encontra a necessidade de encontrar respostas sozinho. Nosso louco já trocou ali informações com muitas pessoas. Então, nosso louco agora precisa entrar numa carreira solo, em que ele vai se isolar e ele vai procurar aqui a luz interna, vai refletir até encontrar as próprias respostas. E ele não vai buscar fora, ele vai buscar dentro, por isso que é uma caminhada sozinha. Então, o eremita, ele vem apresentando para o nosso louco esse momento de solidão, de solitude que ele está vivendo, encontrando as próprias respostas. Mas o nosso louco ele não para e ele segue aqui nessa caminhada, agora encontrando a energia da roda da fortuna. E essa roda da fortuna, ela vem trazendo, mostrando, ensinando para o nosso louco que se esse louco não ficar centrado e ficar ali oscilando junto, ele vai girar junto com essa roda. Porque se o nosso louco está centrado, ele não sente a roda girando, ele não vai sentir esses movimentos. Mas se o nosso louco está muito extremo, muito voltado para uma situação, muito disperso, ele vai pegar todo esse movimento e aí a roda da fortuna ela vai mostrar para o nosso louco que a vida não é brincadeira, que a vida tem altos e baixos, que tudo que está em cima desce, tudo que está embaixo sobe. E essa roda ela não para de girar, ela continua movimentando e movimentando e movimentando. Então, nosso louco girou aqui nessa roda da vida e agora ele se depara com a nossa energia da força. E o louco ele encontra a necessidade de ter controle. Porque a roda da fortuna é uma energia totalmente descontrolada, totalmente bagunçada. E o nosso louco ele se vê numa necessidade de controlar. Controlar os seus instintos, controlar as suas emoções, controlar os seus sentimentos, controlar os seus pensamentos, controlar as suas ações. Ele busca aqui, com a energia da força, entrar no estado de controle. Mas o nosso louco, ele não para nessa caminhada, ele vai seguindo, ele vai continuando. E ele chega aqui até a energia do enforcado. Aconteceu alguma coisa que deixou o nosso louco numa posição muito sacrificante, uma posição muito difícil, em que o nosso louco aqui está aborrecido, porque alguma coisa deu errado, alguma coisa parou, estagnou, deixou ele ali, numa posição complicada, uma posição chata de ficar. Como se ele tivesse sido pendurado ali pelos pés. Não tem ação, não tem como ele se mover. Mas o nosso louco, ele precisa entender que nos maiores aborrecimentos também estão as maiores lições. Então, nesse momento, o nosso louco, ele decide se ele vai aprender
ou se colocar numa posição de vítima, de sacrifício, ou se o nosso louco ele vai trazer aprendizado com essa situação. E o nosso louco ele escolhe pelo aprendizado. E aí o louco ele vai se deparar aqui com a energia da morte. E essa energia da morte ela vai justamente tirar aquela bagagem que o nosso louco estava carregando dos aborrecimentos, que foi tudo transformado aqui em aprendizado. Então, se ele aprendeu, ele se liberta, ele solta. E a morte ela vem trazendo aqui essa limpeza, como se ela fosse uma vassoura do universo que vai levando as coisas que já foram deixadas para trás, aquilo que não cabe mais. Porque se não aborrece, se já foi aprendido, aquilo ali já torna-se uma virtude. Então, o peso daquela situação, a morte ela leva embora, ela transmuta. Ela fecha aquele ciclo, justamente para o nosso louco seguir mais leve. E depois de transformar, o nosso louco encontra-se aqui numa situação em que ele precisa ter calma. Precisa ter calma porque tudo vai se equilibrar. Mas não é no tempo do louco, é no tempo ótimo. O universo ele tem um tempo ótimo para que as coisas aconteçam. Então a temperança ela vem ensinando para o nosso louco que o nosso louco ele vai se equilibrar, que ele vai ficar bem, ou que essa situação vai ficar bem, mas é no tempo do universo, não é no tempo do louco. Então aqui a temperança ela vem mostrando que o equilíbrio entre essas situações opostas ou muito difíceis de lidar vão sendo temperadas até que tudo se zere e entre no perfeito equilíbrio. Então o nosso louco aguardou o equilíbrio, está muito equilibrado, vai seguindo pela jornada e ele dá de cara com o nosso diabo. E aí o diabo vai ensinar para o nosso louco os desejos humanos mais primitivos. O desejo, o tesão, a vontade, a intensidade, os apegos e os vícios. E o nosso louco ele vai se jogar de cabeça na energia do diabo, porque o diabo é assim, ele se joga de cabeça, ele é muito intenso. O nosso louco vai se jogar aqui nas intensidades e vai se viciar em alguma coisa. Ele vai entrar num vício, num apego, num avaro, numa coisa muitas vezes até doentia. E o nosso louco não para com essa caminhada. Mesmo que ele fique aqui nesses vícios, a próxima energia que ele vai encontrar é a torre. Nosso louco ele se jogou de cabeça ou entrou numa situação que ruiu, que o teto quebrou na cabeça dele. Então, a energia da torre ela vem mostrando para o louco, olha, onde você está hoje não funciona mais. Você entrou nos vícios, você realizou seus desejos, mas isso não está te fazendo bem, está ruindo, essa casa vai cair, esse teto vai desabar na sua cabeça. Está na hora de você sair dessa zona de conforto desses vícios e começar a se movimentar. Pede uma saída rápida. Pede que se movimente, que não olhe para trás, simplesmente vai, sai correndo, foge dessa situação. E aí o nosso louco ele sai correndo e ele encontra aqui com a nossa estrela. E a estrela fala para o louco, olha, você está vivendo aqui um momento muito conturbado sim, um momento confuso, mas não se preocupe com o seu hoje. Hoje eu sei que está tudo confuso, mas eu vim aqui na sua jornada para trazer cura para você. Eu vou entregar a cura. Então você vai enxergar lá na frente, com fé e com esperança. Se você espera é porque você tem fé, então confie que eu vou trazer cura. O movimento à frente, ele vai curar você de todo esse processo que você veio vivendo, de tudo isso que não está fácil. Então não perca a fé. E o nosso louco segue pela caminhada dele e agora ele encontra aqui a energia da lua. Tem um momento em que o louco baixou toda
a emoção para deixar a razão passar à frente. Só que agora o nosso louco, com a energia da lua, baixa toda a razão dele e deixa as emoções virem à frente. Só que quando o louco ele se depara com essa energia da lua, ele vai reparar aqui que quando ele está muito emocional, ele não consegue racionalizar nada, ele não consegue enxergar nada. Porque por mais que a lua tenha aqui um brilho, somente o brilho da lua, não é suficiente para iluminar as situações que o nosso louco precisa enxergar. Então fica tudo meio turvo. Ele não tem certeza de nada, de onde ele está, do que ele está fazendo e com quem ele está e como são essas pessoas ou essas situações ou esses relacionamentos de verdade. Está tudo meio bagunçado. Ele não sabe o que ele está vendo, então ele começa a ficar muito confuso. E as emoções aqui, elas vão ficando à flor da pele, tudo muito aflorado, tudo muito intenso, mas também tudo muito turvo, tudo muito bagunçado. Mas o nosso louco, ele não fica aqui preso na lua. O nosso louco, ele caminha e ele encontra a energia do sol. E a energia do sol, ela vem trazendo toda a clareza que o nosso louco não tinha. O sol se abriu, as situações começam a ficar claras, o sol ele vai iluminar tudo aqui que o nosso louco precisa. O nosso louco ele não tem mais conflito de confusão, porque agora está tudo muito claro. Todos os pingos nos is foram colocados nessa situação. O sol ele mostrou a clareza, mostrou a intensidade. Mais do que intensidade, o sol ele veio mostrar o brilho que o nosso louco tem, ou que aquela situação tem, que aquela pessoa tem. Não só o brilho, mas ele vem trazendo essa intensidade dessa energia solar. E mais do que essa intensidade, o sol ele vem mostrando aqui que o nosso louco deve brilhar e deve ser o centro do próprio universo dele, que ele vai irradiar nesse momento. E ele continua caminhando. E agora o nosso louco ele se dá com a energia do julgamento. E o julgamento vem dizendo aqui para o nosso louco: louco, olhe para trás. Você começou a sua jornada lá no 0 e agora você chegou aqui no 20. O que você viveu até hoje? Como foram essas experiências? Vamos avaliar tudo isso? E agora diga para mim, seu louco, você está gostando do que você está colhendo ou você não está satisfeito? Porque eu digo a você, seu louco, se você estiver satisfeito, continue plantando as mesmas sementes, que a colheita continuará sendo igual. Agora, se tem alguma coisa que está incomodando, o momento de mudar essa situação é agora. Porque eu, o julgamento, estou te dando uma oportunidade de olhar para o passado, de olhar para as suas sombras, de olhar aí para os seus apegos, para os vícios, para tudo que você não quer. E eu te dou a oportunidade de você plantar sementes diferentes agora. Então, eu estou te dando uma oportunidade de você continuar a mesma colheita ou mudar a sua plantação. Você decide agora. Então, o nosso julgamento ele vem dando essa oportunidade para o nosso louco decidir se ele está feliz com o processo ou se ele quer mudança, se ele quer uma mudança de direção. Se ele quer continuar colhendo mesmo ou ele quer colher algo diferente. Ele vem dando oportunidade. E essa jornada do louco, ela percorreu um longo caminho e chegou aqui no nosso mundo. Chegou o fim da jornada. Agora, o nosso louco, ele vem trazendo aqui uma sensação de plenitude que o mundo trouxe para ele. O mundo vai ensinar para o nosso louco que agora está tudo pleno, está tudo feliz, que ele enfrentou um processo lindo, que começou no crescimento, que teve muitas fases, que tudo aqui foi avançando até que esse ciclo fechou. E agora é o momento de olhar para trás, para esse ciclo que foi muito bom, e pegar essa bagagem, porque agora o nosso louco ele já tem bagagem, e essa bagagem aqui vai fazer com que o nosso louco inicie uma próxima jornada de mais aprendizado. Porque o louco ele vem dizendo assim, que ele não para, ele sempre é um início. E o nosso mundo também vem dizendo isso. Inclusive, para quem estiver usando aqui
o tarô mitológico ou acessar os slides, vocês vão ver que a carta do mundo é uma serpente mordendo o próprio rabo, e isso é um ciclo. Ou seja, começa uma coisa para terminar a outra. Começa, termina, começa, termina. Essas duas cartas, elas estão interligadas o tempo todo. Quando termina uma jornada, começa de novo. Quando começa, ele vai caminhar rumo a terminar. E assim faz parte do processo de qualquer situação da vida. Não necessariamente o mundo ele represente um fim definitivo, mas sim um fim de ciclo para alguma coisa. Então, muitas vezes, o mundo ele vai representar um fim de um ciclo para um novo se iniciar, com mais bagagem, com mais aprendizado, com mais responsabilidade, porque a nossa história, a nossa vivência, ela não para de adquirir bagagem, de adquirir vivência, porque justamente esse é o processo de estar aqui na Terra, é o processo de vida, é o processo de estar fluindo, adquirindo bagagem, adquirindo experiência, fechando o ciclo, começando o ciclo, e isso não para. Isso vai perdurar até os últimos dias, até a última vez que a gente respirar nesse mundo. Isso aqui faz parte de todo esse processo, seja para a vida, seja para uma situação, seja para um projeto, um trabalho, um relacionamento. O tarô, ele consegue se aplicar a qualquer coisa. E a gente já começa essa aula aprendendo tudo isso. Então, novamente, eu quero dizer que eu estou muito feliz de ter você aqui comigo. Eu preparei esse curso com muito carinho. Eu trouxe aqui informações, trouxe valores, trouxe aprendizados de muitos mestres que eu estudei. Estudei com pessoas que têm reconhecimento até internacional nessa área. E eu peguei um pouquinho de cada coisa que eu tive nessa minha jornada toda, peguei tudo que eu achava de melhor, filtrei e eu trouxe para vocês numa linguagem bem simples, bem tranquila, bem objetiva e fácil de aprender, que vai formar você um tarólogo ou uma taróloga profissional ao final deste curso, ok? Gratidão, meus queridos, gratidão a todos vocês. Muito obrigado e aguardo você na nossa próxima aula.